A grande pergunta é o seguinte: o espectador, ele assistiu Uncharted porque jogou ou vai jogar porque assistiu? Você já jogou algum jogo do Uncharted? Deixa aqui nos comentários. Você nunca jogou nada e vai jogar por causa do filme? Deixa aqui nos comentários. E por que eu fiz essa pergunta logo no começo do vídeo? Porque é importante eu saber o nível que as pessoas têm em relação a esse jogo. Por quê? Porque o filme ele tem que se basear só por ele. Ele não precisa que você ou que qualquer espectador tenha um conhecimento prévio da história. E por isso, já logo no começo, o diretor ele consegue fazer de tal maneira, junto com o roteiro. Roteiro é uma questão toda parte do filme que depois a gente conversa, mas o diretor ele consegue, junto com o editor, ele consegue fazer de tal maneira com que logo a primeira cena seja a cena de ação para já prender o espectador e mesmo assim agradar o jogador casual ou até o jogador mais profissional, porque a primeira cena lembra muito a cena do jogo. Só que se você não jogou, não tem problema, porque é uma cena de ação muito interessante. Já que eu já mencionei o diretor, aproveito, já falo o nome dele, é o Ruben Fleischer. Ele dirigiu os dois Zumbilândia e dirigiu o primeiro Venom. Então ele tem uma boa noção tanto da parte de computação gráfica, por parte do Venom, é claro, e da parte de cenas de ação junto com uma comédiazinha. Ele entende bem disso e consegue, nesses quesitos, na maioria deles, conduzir bem o filme, porque ele tem boas cenas de ação, muito graças ao Tom Holland, porque ele é o Homem-Aranha da vida real, ele faz malabarismos e tal, mas eu já estou me estendendo, já estou indo muito para frente na crítica. E ele consegue entregar, na medida do possível, boas cenas com computação gráfica. Uma outra que me incomodou, mas nada que fosse tão assim muito extremo. Quem faz o Nathan é o Tom Holland. Ele está bem no filme. Eu, sinceramente, não acho que combina tanto pelo fato de ser o Tom Holland. Ele já é muito o Homem-Aranha, ele tem a cara do Homem-Aranha. Eu levei muito tempo durante o filme inteiro para entender que aquele cara é o Nathan Drake e não o Peter Parker. Foi muito complicado, principalmente pela proximidade dos filmes, inclusive. Mesmo um estreando em dezembro e um chegando só para serviço de aluguel agora. Mesmo assim, eu não falei a sinopse, então já vou aproveitar e falar a sinopse, que é basicamente a história do Nathan conhecendo o seu parceiro de aventuras, o Sully. E eles vão em busca de um tesouro misterioso e o vilão Moncada quer pegar esse tesouro antes dele porque ele acha que se sente no direito. Quem faz o Nathan, eu já falei. Quem faz o Sully é o Mark Wahlberg, que é o Mark Wahlberg, ele tá normal, ele tá Mark Wahlberg no filme, ele não muda tanta coisa assim. O Nathan, ele muda bastante, por causa do Tom Holland. O Tom Holland, ele já é um excelente ator, eu já disse isso algumas vezes, tanto é que no, acho que é o Diabo de Cada Dia o nome do filme. Tem a crítica aqui no canal, vou deixar aqui nos cards, aqui nos cards e na descrição. Ele é um excelente ator. E ele é o grande destaque do filme, não tem como. E o Mark Wahlberg é aquilo que eu falei, é o Mark Wahlberg sendo o Mark Wahlberg, indo quase no automático. A mesma coisa do Moncada, que quem faz é o Antônio Bandeiras, que quando ele quer atuar é um negócio muito bom, mas quando ele está no automático só para fazer o papel, é isso. Ele até tem uma coisinha ou outra, mas é o mesmo Antônio Bandeiras da maioria dos filmes. É o mesmo Antônio Bandeiras do Mercenários 3, é quase o mesmo personagem. É quase o mesmo personagem de diversos outros. Quando ele quer atuar, quando ele tá afim mesmo de fazer, fica excelente. Mas quando não, fica só ele, porque é ele. É aquilo, o Tom Holland é o grande astro do filme, não só pelo nome, mas pela qualidade da atuação, que é boa, mas também não assim a ponto de eu conseguir esquecer que ele é o Peter Parker. Esse é o grande problema do Tom Holland, de querer colocar ele em todos os filmes. A gente acaba ficando acostumado muito falando, ó, Homem-Aranha, ó o Peter. Até entender que ele não é o Peter, que ele é
outra pessoa me levou um tempo. Eu fiquei com essa sensação de que poderia ser outro ator, talvez, mas tudo bem, precisa chamar ele para ter uma boa bilheteria. Normal, tudo bem, eu aceito. Como não poderia deixar de ser, esse filme é uma grande aventura, porque obviamente ele se baseia no jogo, que é uma grande aventura. Uma vírgula muito importante que eu preciso deixar aqui claro: o filme não se baseia em nenhum jogo, por isso que você não precisa ver a história de nenhum jogo. Você pode ir diretamente para o filme, porque o filme se passa antes de qualquer jogo. Ele tem as suas menções, mas ele passa antes. Outras menções muito interessantes que ele tem também é tanto A Lenda do Tesouro Perdido com Nicolas Cage, com algumas reviravoltinhas ali e tal, e Indiana Jones, é claro, principalmente a parte que tem o mapa, que mostra, é muito legalzinho, é pouco, mas é legalzinho. Ele seria interessante mostrar mais disso, porque afinal de contas o Indiana Jones é a origem de tudo, tanto do Nathan quanto da Lara Croft, mas é algo, já tem pelo menos uma mini homenagem. E é aquilo, como ele é uma grande aventura, ele é bem expositivo. O roteiro ele é fraquinho, mas não muito fraquinho, não a ponto de fazer você sair do filme. Diferente de Morbius, mas eu não estou entrando em muitos detalhes. Morbius você já sabe a minha opinião a respeito. O roteiro ele é fraco, mas não é ruim. Essa é a beleza. Ele consegue entregar uma boa aventura e no fim das contas consegue criar uma boa amizade entre o Nathan e o Sully, que é o que importa para fazer uma franquia, que provavelmente terá. Isso eu tô falando para quem não jogou os jogos. Agora, para quem jogou os jogos, vai pegar muito mais referências aos jogos, cenas, diálogos, catacumbas, mistérios, coisas escritas na parede, alguma coisinha ou outra, que isso é para quem já jogou os 4 jogos. Ele entretém quem não conhece a história e consegue agradar principalmente os fãs. A única ressalva que eu poderia colocar aqui, que poderia ter uns 20 minutos a menos, porque em alguns momentos deu uma estendida que eu achei que não precisava. Uncharted, você, o que achou do filme? Deixa aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido, não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau, tchau e até a próxima! Duas cenas pós-crédito que já dão alguma pistazinha ou outra em relação ao futuro da franquia.